E olha só, queridos irmãos, hoje, pela manhã, eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: 3 ingredientes para uma vida cristã saudável. 3 ingredientes que são indispensáveis, são absolutamente essenciais para que a gente tenha uma experiência de vida cristã, de vida como filhos de Deus, uma experiência que seja saudável, que seja edificante, que seja abençoada. 3 ingredientes, e para isso nós vamos começar lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o verso 22. É um versículo, Lucas 15, o verso 22. E esse é o texto que nós vamos começar lendo então hoje pela manhã. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, e sandálias nos seus pés. A roupa nova, o anel e as sandálias nos pés. 3 ingredientes indispensáveis para termos uma vida cristã saudável. Esse texto aqui é um detalhe, é um versículo dentro da conhecidíssima parábola do filho pródigo. E os irmãos conhecem a história. Essa possivelmente seja, talvez depois do Salmo 23 e da oração do Pai Nosso, seja o trecho mais conhecido das Escrituras. A parábola do filho pródigo. Os irmãos lembram, né? Um pai que tinha 2 filhos, o filho mais velho continuou na casa do pai, o filho mais moço se rebelou e foi para o mundão. Foi viver a sua vida ao seu modo, à sua maneira. E ele terminou a sua vida vivendo daquele jeito, desregrado. Ele acabou a sua vida vivendo então numa experiência de grande degradação, o filho mais novo. Na história, a degradação está simbolizada pelo chiqueiro. O menino acabou no chiqueiro. Mas aí ele teve, naquela crise que se abateu sobre o país onde ele morava, tipo a Covid hoje, no meio dessa crise, Jesus diz que ele caiu em si. Motivado pela crise, pela dor, pela angústia, ele caiu em si e falou: vou voltar para o meu pai, vou voltar para os braços de Deus, vou procurar de novo me reencontrar com Deus. E aquele menino então ele se levanta, deixa o chiqueiro e vai de volta agora para a casa do pai. E ele tem uma experiência, e nós dizemos que esse menino, dentro da teologia, ele teve uma legítima, verdadeira, sincera experiência de conversão. Quando ele cai em si, ele reconhece o seu pecado, ele confessa o seu pecado, ele reconhece que estava vivendo errado, que ele precisa voltar para o pai e confessar para o pai o seu pecado, pedir perdão para o pai e receber do pai a misericórdia. E assim ele volta, e quando ele está voltando, nesse processo, ele tem de fato um encontro verdadeiro, diz Jesus, com o pai. No verso 20 de Lucas 15, se for possível aí, Sofia, colocar, Lucas 15, verso 20, Jesus diz que esse menino, depois dessa experiência de conversão e de arrependimento, ele arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, olha, o pai cheio de compaixão, de misericórdia, correndo, o abraçou e o beijou. E o pai então, no meio do beijo e do abraço, o filho no meio do beijo e do abraço do pai, ele confessa para o pai o seu pecado, e ele tem uma experiência verdadeira de reconciliação com Deus. Só que acontece uma coisa curiosa nessa história. A história não termina aqui.
E é isso que eu gostaria de destacar hoje para nós. Essa história não termina, a história da salvação e a história da reconstrução, da cura, da restauração desse filho que se perdeu, não termina no encontro, no beijo e no abraço do pai, na reconciliação com o pai. A história não termina aqui, porque aí vem o verso 22 do texto que nós lemos. Depois do encontro, depois do beijo, depois do perdão, depois do abraço, da reconciliação, depois da confissão de arrependimento, reconhecimento do pecado, depois de tudo isso, diz Jesus no verso 22, na parábola: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nesse menino, e ponham um anel no dedo dele, e ponham as sandálias nos seus pés. Esse filho que agora, ele estava salvo, esse filho que agora tinha se convertido em uma conversão muito sincera e verdadeira, esse filho agora ele volta para a casa do pai, a casa do pai. Nós estamos agora aqui na casa do pai. A igreja é o templo do Espírito, a igreja é a casa do pai. E o filho volta para lá, e quando ele chega na casa do pai, ele já estava convertido, mas ele precisava, como ainda um processo de restauração e cura, ele precisava se apropriar agora, ele precisava se vestir de 3 itens que o pai estava dando para ele. Que itens são esses? A roupa, o anel e a sandália. E esses 3 itens são itens simbólicos, são itens muito simbólicos. Eles simbolizam 3 grandes bênçãos. O pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, ele fala que esses 3 itens são simbólicos, e ele explica o simbolismo desses itens, e eu quero repartir isso com vocês, porque eu creio que é assim que a palavra ensina mesmo. As roupas novas simbolizam o quê? Simbolizam o perdão dos nossos pecados. Eu preciso me apropriar do perdão. O perdão dos nossos pecados. Essas roupas novas tratam dos nossos sentimentos de culpa. Por quê, irmãos? Porque esse filho, quando ele volta para a casa do pai, ele volta todo sujo. As roupas dele estão imundas. De onde ele saiu? Antes de encontrar o pai, ele estava onde, irmãos? Estava no chiqueiro. As roupas estavam imundas, suas roupas estavam enlameadas, suas roupas estavam mal cheirosas. Ele estava mais mal cheiroso que o Tietê. Consegue imaginar? Que o rio Tietê. Estava um negócio assim. Mas é muito interessante que ele, nesse estado, o pai corre em direção a ele, o pai o abraça, o pai o beija, o pai o aceita, o pai recebe de volta, o pai perdoa. E aí ele vem agora junto, de volta no caminho. Agora o pai está do lado dele. E ele volta agora para a casa do pai. Mas na casa do pai, quando chega na casa do pai, só aquela experiência do beijo e do abraço não resolve. Agora ele precisa também trocar aquela roupa imunda por uma roupa nova. E o texto fala: a melhor roupa. Tragam depressa a melhor roupa, aquela roupa limpa. As roupas novas do pai, com as roupas novas, o pai está dizendo para o filho que o passado dele está esquecido.
porque as roupas sujas, ele usando aquelas roupas sujas, aquilo seria sempre um lembrete de onde ele andou, dos erros que ele cometeu e de como ele se sujou na vida, e agora o pai manda tirar aquelas roupas imundas e colocar uma nova roupa, a melhor roupa, uma roupa limpa, é uma roupa que o pai dá. Ele não foi comprar na lojinha, ele não foi lá no Bom Retiro comprar essa roupa, não foi ele, foi o pai que deu. E essa roupa que o pai dá, simboliza, o pai está dizendo aqui, que o seu passado está esquecido, vamos tirar essas roupas que fazem lembrar seu passado degradante, onde você andou, e a vida triste e errada que você viveu, vamos colocar as melhores roupas, simbolizando assim então, que ele estava agora se apropriando daquele perdão que ele já recebeu. O perdão, se apropriar, irmãos, da chance de começar de novo, da chance agora de recomeçar uma nova vida na presença do Pai, a chance de se alegrar novamente, porque depois o Pai manda matar um novilho cevado e fazer uma festa. Como isso é importante, irmãos, como isso é importante, sabe por quê? Porque na casa do Pai tinha um outro filho, e o outro filho era um acusador. O irmão mais velho, qual é a primeira coisa que o irmão mais velho diz quando ele chega na casa do pai e encontra aquele que se salvou, que estava morto e agora reviveu, que estava perdido e foi achado? Qual é a primeira coisa que o irmão mais velho diz? Ele relembra o passado torto do irmão e ele joga na cara. Quando o irmão mais velho chega na casa, ele ouve o barulho da festa, a primeira coisa que ele diz para o pai é: esse teu filho que gastou o dinheiro com as prostitutas, e joga na cara o passado. E o pai aqui está dizendo que na minha casa, nós temos agora, os meus filhos na minha casa têm que se revestir do perdão e da nova vida. Tanto eu, da minha vida, do passado, dos meus erros, eu preciso me apropriar do perdão, me revestir disso, quanto também eu tenho que perdoar, porque tinha um filho na casa que não perdoava o irmão. O pai perdoou, mas o irmão não perdoava o irmão. A roupa nova do perdão. Perdão, meus irmãos, é coisa séria, e culpa é coisa séria. Pessoas sinceras, quando elas são sinceras, meus irmãos, a culpa é uma das coisas que mais impedem uma pessoa sincera de recomeçar uma nova vida e de acreditar que pode voltar a se alegrar. A culpa e a vergonha. Uma pessoa sincera que está sendo consumida pela culpa, irmãos, ela se sabota na vida. A pessoa sincera, quando está sendo consumida pela culpa, ela não se permite ser de novo feliz. E para eu poder entrar na festa do bezerro cevado e voltar a ter a chance de me alegrar agora na presença do meu Pai, eu preciso também me revestir dessas roupas. Eu preciso me apropriar do perdão do Pai, eu também preciso me perdoar. E eu vou ter que aprender também a perdoar o meu irmão, que muitas vezes não quer me perdoar. Mas lidar com essa realidade, por isso que Jesus diz aqui, que a parábola não termina lá na conversão, na reconciliação. Na casa do Pai, a gente tem que vestir as novas roupas do perdão. Culpa é coisa séria, culpa paralisa a vida das pessoas.
Aquele paralítico de Cafarnaum, lembra da história? O paralítico de Cafarnaum, que os amigos levaram ele numa maca. Como é que Jesus curou aquele homem? Como é que Jesus restaurou aquele homem? O homem era paralítico e Jesus olha para ele e fala assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Veja como culpa numa pessoa sincera pode deixar ela travada, ela paralisa, ela não segue mais adiante na vida. A culpa, um erro que eu cometi, uma grande burrada que eu fiz, decisões estúpidas que eu tomei. E quando a pessoa é sincera e quando a pessoa é de Deus, muitas vezes, justamente porque ela é sincera, ela não consegue mais seguir adiante. E aí muitas vezes ainda tem o irmão que odeia ela e ainda fica jogando tudo na cara. E aí a pessoa paralisa. Como é que Jesus curou o paralítico? Paralisou na vida. Perdoados estão os teus pecados. Culpa é coisa séria. Nós temos no Evangelho um exemplo do poder da culpa no apóstolo Pedro, arrependido e envergonhado por ter negado Jesus. Vocês lembram da história? Pedro negou, e aí depois Jesus ressuscita e Jesus vai se encontrar, eles estão lá no mar da Galileia, e diz que um grupo ali dos apóstolos, um grupo pequeno, eles resolvem ir pescar lá no mar da Galileia, já tinham tido um encontro com Jesus, Jesus já tinha ressuscitado, e eles resolvem ir pescar lá no mar da Galileia, e eles estão pescando, passam a madrugada pescando, era uma madrugada fria, gelada. Lembra que quando Jesus estava sendo julgado, Pedro ficou em volta de uma fogueirinha para se aquecer, é porque era um tempo frio. Aí eles olham assim, do barco, e tem um sujeito na praia, tem uma fogueira acesa. Aí dizem assim: é o Senhor, eu acho que é o Senhor Jesus. Aí quando o apóstolo Pedro ouve que é Jesus, olha só, irmãos, ele estava nu ali, ele estava sem as suas vestimentas, ele se vestiu e se jogou na água. Não tinha que ser ao contrário, para se jogar na água, não tinha que tirar a vestimenta para nadar melhor. Por que Pedro pula na água gelada e vai a nado, e os outros vão remando no barco? É Jesus que está lá. Aí quando eles chegam na beira da praia, eles reconhecem que é Jesus. E olha o que diz João capítulo 21. João capítulo 21, versos 10 e 11. Esse encontro agora, e lembra que Pedro tinha negado Jesus, Pedro está arrependido e Pedro está envergonhado, Pedro está carregando culpa, porque eu não banquei, eu menti e eu te neguei, Senhor, lembra? E agora eles se encontram. Eu me encontro agora com esse Senhor, o qual eu neguei, e eu menti, eu disse que eu não conhecia, eu me acovardei, e agora eles se encontram, e aí diz João 21, verso 10, Jesus lhes disse: tragam, quantos peixes, irmãos? Quantos? Não estou ouvindo. Alguns. Sublinhe aí na sua Bíblia a palavra alguns. Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Pegaram por milagre de Jesus. Aliás, eles reconheceram que era Jesus porque Jesus fez o milagre ali. E aí, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Vamos ler juntos o verso 11 agora. Olha o que o Pedro culpado faz. Vamos ler juntos? Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 lambaris, é isso? 153 peixinhos dourados de aquário, aqueles, é isso? 153 o que, irmãos?
grandes peixes. E mesmo sendo tantos, e aí João põe esse detalhe, João fica impressionado, o apóstolo João que está escrevendo. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Por que que Pedro vai sozinho? Primeiro, por que que Pedro pula na água gelada e vai a nado? Por que que Pedro, agora, quando Jesus pede alguns peixes, me tragam alguns dos peixes que eu mesmo dei para vocês, porque eu fiz o milagre? Me tragam alguns dos peixes. Por que que Pedro vai sozinho, irmãos? E diz que ele arrasta a rede. Com quantos peixes? 153 grandes peixes. Quanto é que quem é pescador aí? Quantos quilos tem um peixe grande aí, irmãos? Quem pesca? Alguém pesca aí ou não? Não, vocês gostam mesmo de pegar só do supermercado na geladeira, né? Vocês são igual eu. Eu gosto de ir lá no mercado da geladeira, né? Mas eu penso assim, ó, eu vou no mínimo, tá? No mínimo, eu vou contar assim, cada peixe tinha 2 quilos. Pode ser daí para ser grande peixe tem que ter no mínimo 2 quilos. 153 vezes 2 dá quanto? No mínimo. Hã? Quanto? 300 e tralalá. No mínimo. O apóstolo Pedro vai sozinho e arrasta um fardo de mais de 300 quilos para entregar para Jesus. Você vê o que a culpa faz com a gente? A culpa faz a gente carregar pesos que Jesus não pediu para a gente carregar. Jesus pediu alguns peixes, mas como Pedro está envergonhado e Pedro quer compensar agora, ele começa a arrastar um fardo que Jesus não pediu, um peso que Jesus não pediu, e sozinho. E eu acho que se João foi lá ajudar, ele fala assim: tira a mão daí. Tira a mão daí, porque eu vou carregar sozinho, porque eu quero mostrar para Jesus que eu amo Ele. Culpa. E a pessoa começa a carregar fardos pesadíssimos, que Deus nunca pediu para a gente carregar, Jesus nunca pediu para a gente carregar, mas a gente carrega movido por culpa, por vergonha. Culpa é coisa séria, por isso que a gente tem que, aquele que já é filho, convertido, que teve um encontro com o Pai, na casa do Pai, ele tem que se revestir, ele tem que se apropriar da roupa nova, essa roupa que simboliza esse perdão. Eu me aproprio do teu perdão, todos os meus pecados foram lavados no sangue de Jesus, e eu tenho que me revestir disso. Segundo lugar, o segundo ingrediente aqui é o anel. O anel, o segundo item que o filho tem que pôr, tem que se apropriar e tem que vestir é o anel. E o que simboliza esse anel? Esse anel simboliza a responsabilidade que os filhos de Deus têm, o chamado dos filhos de Deus. Que responsabilidade? A responsabilidade de ser agora um representante do Pai e da família no meio daquela sociedade. Porque esse anel aqui é aquilo que os antigos chamavam de anel sinete. O anel sinete era um anel da família, que tinha o brasão da família. E quem usava esse anel era membro da família e era representante da família. A gente vê isso, por exemplo, lá na história de José do Egito, quando José ele virou o governador do Egito, o faraó deu para José o quê? O anel. Gênesis capítulo 41, verso 41 e 42, olha o que diz lá em Gênesis, a ação do faraó. Gênesis 41, 41, e Faraó disse mais a José:
Eis que eu o constituo, José, autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José, e mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Nesse momento, José recebeu do faraó, quando ele recebe o anel, ele recebe do faraó a responsabilidade de ser o representante do faraó em todo o reino do faraó. José, as decisões que você tomar, é como se eu estivesse tomando. As coisas que você dirigir, as orientações que você der, José, é como se eu estivesse dando, porque você faz o decreto e põe o meu anel, o sinete, você carimba com o meu sinete. E esse filho volta para casa agora, e além da roupa nova, o pai manda que ponham no dedo dele o anel. Esse anel, que é o anel do chamado, do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa responsabilidade agora, de nós somos os representantes do Pai, nessa vida, nessa cidade, nessa sociedade. Nós representamos o nome do nosso Pai, temos o anel na mão. E finalmente, as sandálias. Vistam as sandálias nesse menino. E o que representam, simbolizam essas sandálias? Representam a restauração da filiação do filho que estava perdido. O restabelecimento agora do status e da condição de filho. Sabe por quê? Porque naquela sociedade, os escravos andavam descalços. Naquela cultura, somente os filhos andavam calçados, os filhos da casa, os membros da família. Os escravos, eles andavam descalços. O que o pai está dizendo aqui quando o pai manda colocar as sandálias nos pés desse menino, que já tinha se reconciliado com o pai, mas agora tem que colocar a sandália? O que o pai está dizendo aqui para todos? É que esse que foi salvo é meu filho, não é meu escravo, não é um qualquer. Este que foi salvo, você é meu filho, e você tem a segurança de ser filho de Deus. O apóstolo João diz que a todos quantos receberam Jesus, o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque tinha um filho na casa, mas que não se via como filho. O irmão mais velho estava na casa do pai, servia o pai, estava perto do pai, mas ele não se via como filho. A parábola diz que ele diz assim: há anos que eu te sirvo como um escravo. A versão NVI da Bíblia traduz assim: há anos que eu te sirvo como um escravo. Ele estava na casa do pai, mas ele não se sentia e não se sabia e não se apropriava de ser filho. Ele se via como um escravo. E para esse que chega agora, o pai manda colocar as sandálias no pé, porque o outro filho andava descalço, ele não se sentia filho. E isso é sério, sabe por quê, irmãos? Porque a grande tentação de Satanás para Jesus, qual foi? Qual foi a grande tentação de Satanás para Jesus? Quando Satanás vai tentar Jesus lá em Mateus capítulo 4, o livro de Mateus, o evangelho de Mateus diz que um pouquinho antes da tentação, no batismo de Jesus, uma voz do céu, veio o Espírito em forma de pomba no batismo e pousou sobre Jesus, e aí uma voz do céu veio dizendo o que a voz? O que a voz do céu falou sobre Jesus? Este
é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer, eu me alegro nele. Esse foi o testemunho da voz do Pai que veio do céu. Aí Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, para um momento de privação, para fome, para escassez, para privação, para um momento de deserto, de crise. E aí no meio dessa crise, ele que tinha acabado de ouvir aquela voz, veio agora uma outra voz. Veio a voz da escuridão, veio a voz de Satanás, veio a voz das trevas. E qual é a primeira coisa que Satanás diz para Jesus? Se és filho. E ele começa a colocar dúvidas na palavra do Pai. Este é meu filho. Ele fala, será mesmo que você é filho? Eu estou achando que você não é filho, hein? Pô, se você é filho e está passando por crise? Alguma coisa está errada. Como é que você pode ser filho e estar no deserto? Como é que você pode ser filho e estar passando fome? Acho que você não é filho, não. E se você é filho, eu vou dizer uma coisa, hein? A alma do teu pai não se compraz contigo, não. Se é filho, você é um filho que está... Olha, teu pai deve estar muito chateado com você para te mandar para esse deserto e acabar com a tua vida. O teu pai... E aí o acusador vem. E 2 vezes ele fala assim para Jesus, se és filho. E o que o Satanás, ele mais põe em xeque e dúvida na nossa vida, é o amor do Pai por nós. O amor do Pai por nós. E de que nós somos filhos amados de Deus. E por isso tem que vestir a sandália. O filho que já teve o beijo e o abraço do pai, beijo e abraço não bastam, agora eu tenho que me apropriar das sandálias, que eu digo assim, eu não sou um escravo, eu não sou alguém que o pai simplesmente pode descartar, não, eu recebi o poder de ser feito filho, eu fui adotado na família de Deus, eu me tornei um filho de Deus, e eu visto essas sandálias dessa segurança da minha filiação. A roupa nova, o anel da responsabilidade da nossa vocação e a sandália da segurança da nossa filiação. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Eu quero encerrar. Porque uma vida cristã saudável, e nós estamos falando dos 3 ingredientes, né? Uma vida cristã saudável. Uma vida cristã saudável na casa do Pai, na convivência da casa do Pai, ela depende, irmãos, de nós nos apropriarmos desses 3 itens na nossa vida constantemente. Nós precisamos nos revestir dessas 3 bênçãos. Nós precisamos nos apropriarmos desses 3 itens, dessas 3 peças na nossa vida. Eu preciso me revestir disso. A vida cristã saudável depende disso. Porque o processo da restauração não termina na conversão. Sabe qual é uma grande dificuldade que a gente vê muitas vezes no povo de Deus e na igreja evangélica, nos crentes de hoje, é que muitos, o processo deles para na conversão. Até tem uma conversão sincera, mas parece que termina aí. Mas a história não termina aí da restauração na minha vida. Eu preciso ter esse encontro verdadeiro do arrependimento com o meu Pai, mas eu também preciso agora me revestir desses 3 itens. Isso é importante porque tinha um filho na casa do pai, que não vestia os 3 itens, o irmão mais velho. Ele estava na casa do pai, e ele era filho, e ele era amado, mas ele se comportava como se fosse um escravo.
E ele não se veste desses 3 itens. Ele não se apropria disso que o mais novo se apropria. E que ele recebe. E eu pergunto, será que isso não pode acontecer com a gente? Será, irmãos, que pode ou não pode acontecer com a gente? Eu sou já um filho de Deus, amado, perdoado, salvo, convertido. Eu estou na casa do Pai, não estou no mundão como o outro. Não, eu estou na casa do Pai, estou servindo o Pai. Mas eu não vivo como se eu fosse um filho, e eu fico infantil por causa do cabritinho, eu fico imaturo, sou filho, sou infeliz, porque o mais velho confessa que não tem festa na vida dele, nunca me deste um cabritinho para eu festejar com os meus amigos, mas ele está na casa do Pai. Pode acontecer com a gente? Claro que pode. Quantas pessoas que são convertidos verdadeiros, mas ainda faltam ainda se revestir e amadurecer desses itens que estão faltando na sua vida. Isso pode acontecer. O mais velho, eu acho que o mais velho estava usando só o anel, porque ele trabalhava feito um escravo. Mas ele não tinha a roupa nova do perdão, e ele não vestia a sandália da certeza, da segurança, da sua filiação. E pode acontecer conosco, irmãos. Você pode ser um crente convertido, mas que veste só um item, está faltando 2, ou veste 2, mas está faltando 1, e a vida cristã saudável depende de nós nos apropriarmos desses 3 itens. Eu creio, meus irmãos, que isso pode acontecer conosco, sim. Tem gente, por exemplo, tem filho de Deus que pega a roupa, pega o perdão, né, se apropria do perdão, mas ele não quer saber da responsabilidade, do anel, nem da sandália. Ou às vezes pega a roupa e pega a sandália. Eu sou perdoado, eu sou um filho, aleluia. E o anel? Não, o anel, responsabilidade, eu não quero saber. Aí fica aquele crente infantil. Mas você não tem só a bênção de ser filho, você também tem a responsabilidade que o filho tem. Você tem que vestir o anel. Está faltando o anel, está faltando você se apropriar do seu chamado. Eu tenho que entender que eu sou um representante do meu Pai, e que eu fui chamado agora, eu tenho um anel aqui da minha responsabilidade para cuidar dos negócios do meu pai, assim como José cuidava dos negócios do faraó. E agora eu tenho o meu pai, e eu tenho que cuidar dos negócios do reino do meu pai. Mas tem gente que tem essa deficiência. Está com a roupa, está com a sandália, mas é o anel. Pastor, me inclua fora dessa aí. Eu não quero responsabilidades, eu não quero servir. Fica infantil. Já tem outros que é o contrário. Tem outros que eles vestem o anel, como o mais velho. É trabalho, é responsabilidade, mas eles fazem isso sem consciência do perdão, sem a segurança da sua filiação. E aí o que essas pessoas viram? Tem filho que só está com o anel, e aí ele vira escravo da religião. Ele vive um escravo da religião, ele se proíbe tantas coisas que o pai não proibiu, como o mais velho, porque o mais velho não ia em churrasco, porque ele achava que o pai queria que ele não fosse em churrasco, e o pai falou assim: filho, eu nunca proibi você de ir em churrasco, você não vai porque você não quer. E estava lá o mais velho. E aí a pessoa que só usa o anel, mas por exemplo não tem a consciência do perdão, ela vira escravo da religião. E é sincero, é gente boa, é filho, é salvo, mas está faltando amadurecer. A pessoa fica escravo das regras dos escribas e dos fariseus.
Tudo porque eu tenho que agradar o meu pai. Espera aí, filho. A pessoa fica toda insegura. E aí ela serve muito. Mas ela não serve por amor e por gratidão ao pai. Não, porque ela não tem consciência do perdão. Ela não tem a segurança da sua filiação. Você quer ver um exemplo? Quando o sujeito faz campanha para ser abençoado. Eu vou fazer campanha agora para ser abençoado. Por que eu tenho que fazer uma campanha para ser abençoado? Eu vou ajudar os jovens. É 30 cestas em 30 dias? Pois é, então eu vou dar 15 cestas. Aí o cara fala assim, eu vou dar. Mas eu vou dar por gratidão e amor, porque ele vê necessidade. Não, eu vou dar durante 15 dias, cada dia uma cesta, vou fazer a campanha da cesta, para ver se Deus me dá aquela vaga no emprego, para ver se Deus me abençoa, a barganha com Deus. O que é isso, irmãos? Isso é falta de consciência do quê? Isso é falta de consciência que eu sou filho. Filho não precisa fazer barganha com o pai. Filho não precisa ficar comprando a bênção do pai e o cuidado do pai. Filho não precisa. Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu assumo os compromissos que eu assumo com o meu pai, no reino do pai? Eu faço isso por amor e gratidão, porque o pai já tem me abençoado, porque eu confio no cuidado dele, e eu faço assim agora. Eu faço, mas eu não sou escravo. Eu faço justamente porque eu sou um filho amado, e por amor agora eu faço. Mas tem gente que vive assim, escravos. Você conhece gente que foi abusada em igreja? Você conhece? Gente que foi abusada espiritualmente, e hoje não pode nem ouvir falar, de tanto que foi explorado e abusado, massacrado, chuparam até o tutano da pessoa. E o que faltava? Faltava para a pessoa essa consciência de que eu estou aqui para servir, mas eu não sou um escravo, eu sou servo de Jesus Cristo, eu não sou escravo dos fariseus, não sou, porque eu sou filho, e agora eu sirvo com a liberdade do filho, com o compromisso, o amor e a gratidão do filho. Isso vai acontecendo, e por isso Jesus diz aqui, nós precisamos, irmãos, nós precisamos vestir esses 3 itens. O filho voltou para casa, estava salvo, mas a história da sua restauração não termina ali na experiência do beijo e do abraço e da reconciliação com o pai. Ele precisa, esse filho salvo, que é filho, ele precisa se apropriar das roupas novas do perdão. Estou perdoado e eu vou perdoar, e eu me perdoo. Ele precisa se apropriar do anel, da sua responsabilidade como filho. Eu tenho um chamado, eu tenho responsabilidades, porque ser filho de Deus implica sim que eu sou um representante do meu pai no reino do meu pai. E quando eu não cumpro com o meu chamado, e quando eu faço feio, é o nome do meu pai que é desonrado. O anel e as sandálias que dizem assim, eu não sou escravo, eu sou filho amado do meu pai. Eu tenho essa segurança. Uma coisa que eu acho interessante é que numa família pode ter ex-marido e ex-mulher, pode ter ex-filho. Você já viu ex-filho? Não, eu sou ex-filho do fulano. Existe ex-filho, irmãos? Não existe. Porque filho é um status irremediável. Uma vez filho, você é filho. O meu pai, quando virou meu pai, ele foi meu pai até o fim. Não tem ex-pai, ex-filho, não tem. Pode ter ex-marido e ex-mulher, mas ex-filho não existe. Essa é a nossa segurança, nós fomos feitos filhos.
Isso é irremediável. A sandália dessa filiação, dessa segurança, eu preciso vestir. Eu encerro perguntando: e você, tem algum item aí que está faltando na sua vida? Você é um filho de Deus, salvo na casa de Deus, mas tem algum item hoje que você fala assim: pastor, eu acho que eu preciso puxar ali da gaveta a sandália, pastor, que eu estava esquecendo, que eu tenho vivido com tanto medo, pastor, com tanto pavor, eu não tenho segurança da minha filiação, eu tenho tanto medo do diabo. Já viu crente, tem crente que fica apavorado o tempo inteiro com o diabo? Eu já tive essa fase, irmão, sabia? Eu já tive essa fase, de ficar apavorado com o diabo, porque estava faltando, sabe o quê? Eu colocar a sandália de que eu sou um filho, e que o maligno não pode me tocar. Eu já tive fase, irmãos, de expulsar demônio de cortina de igreja, assim, sabe? É verdade. Acho que você está assim, se preparando para o culto, a cortina mexe, foi um vento que bateu, a cortina mexe, você fala assim: opa, eu já ia para a cortina ali, irmãos, ali, te repreendo, não, a cortina, coitada da cortina, só estava fazendo o trabalho dela. Tem filho que vive assim, apavorado, não tem segurança, num pavor, aí cai na mão dos escribas, dos exploradores, e é sugado, maltratado, e o teu pai não quer isso, o teu pai quer que você entre na festa da alegria da salvação. Filho, tem algum item que você precisa hoje vestir? Você fala assim: acho que está faltando. Vamos ficar em pé? Vou colocar aqui a minha máscara, eu vou pedir para os irmãos do louvor virem para cá, mas que nessa semana você puxe da gaveta esses 3 itens aí, que são presentes de bênção de Deus, do Pai na tua vida. Você vista isso e você tenha essa segurança da sua salvação, do amor do Pai na tua vida, que você não fuja, irmão, das tuas responsabilidades, mas creia que você foi chamado para servir. Não importa se um dia você viveu no chiqueiro, você foi chamado para ser um representante do teu Pai. Isso é maravilhoso, e assim nós queremos viver. Amém, irmãos? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, hoje nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, cheios de gratidão, porque um dia o Senhor nos salvou, cheios de gratidão, Senhor, porque um dia o Senhor correu até nós, e nós sentimos o Teu beijo, o Teu abraço, o Teu perdão, a Tua aceitação nas nossas vidas, por causa da Tua imensa misericórdia. Obrigado porque um dia o Senhor se compadeceu da gente. Obrigado porque o Senhor um dia nos livrou do chiqueiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe e nos acolhe como filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor restabelece a nossa vocação, o Senhor tem um chamado para nós, o Senhor diz para mim: você é importante, me sirva, você é importante, eu conto com você. Obrigado, Senhor, porque todo escrito de dívida foi rasgado na cruz do Calvário, perdão total e absoluto. O Senhor não se lembra mais do nosso passado. Hoje eu posso recomeçar uma nova vida contigo. Obrigado, Senhor. E que a nossa igreja, e cada irmão, e cada amigo aqui, Senhor, que já somos filhos, nós possamos agora nos apropriarmos, Pai, dessas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos dá, e
fazendo assim que possamos entrar na tua festa, Senhor, festa da graça, festa da salvação, festa da vida, Senhor, onde o novilho foi morto por nós, o sangue foi derramado em nosso favor e está tudo consumado. Aleluia. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos amados e queridos nessa semana que recomeça, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos irmãos.